A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês um texto. É com certeza um dos textos mais conhecidos da Palavra de Deus. A gente está sempre pensando, repensando nele. Mas agora, nesse momento específico que nós estamos vivendo, para a nossa nação, para todo o mundo, eu acho que esse texto, ele fala muito ao nosso coração a respeito dos contextos históricos que nós estamos vivendo. É a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, e diz assim: é a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. E então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Com certeza essa é uma das palavras que nós, no meio evangélico, e aqueles que estão habituados a ler a Bíblia e a ouvir pregações, com certeza essa é uma das palavras que mais conhecemos, ou que mais já ouvimos a respeito delas, né? Que fala a respeito da nossa fragilidade, da nossa humanidade, e ao mesmo tempo também fala da soberania e da graça de Deus. Mas há um pensamento específico nesse texto que eu acho que ele tem muito a ver com a realidade que nós estamos vivendo hoje. O texto diz de que o oleiro fazia a sua obra sobre a roda, ou sobre as rodas, né? E o texto está falando aqui daquilo que acontece com o barro e, ao mesmo tempo, do controle que o oleiro tem daquilo que está sendo feito. Então, comece a pensar ou imaginar comigo aqui, né, um oleiro naquele tempo, né, há 2.500 anos atrás, né, uma roda de madeira, a parte de cima, onde se colocava o barro, ligada para o mesmo eixo, a uma roda menor embaixo, onde o oleiro vai dando o ritmo que era necessário com os seus pés. O barro está na parte de cima, na roda de cima, e o barro tem o ritmo que ele consegue perceber. Vamos pensar aqui, né? O barro só percebe um determinado ritmo, né? Mas o barro não enxerga e ele não consegue se dar conta do ritmo que o oleiro está dando embaixo. Isso tem a ver com o tempo, com o nosso tempo. Isso tem a ver com o tempo que nós percebemos. Isso tem a ver com a realidade em que nós estamos inserida. E que às vezes a gente, como barro, né, nesse tempo chamado Kairos, a coisa vai tendo os seus conflitos, né? Parece que os tempos que a gente está vivendo, o Kairos que nós estamos vivendo, não deveria ser aquele tempo, ou às vezes parece que o tempo está acelerado demais, ou às vezes parece que o tempo está lento demais. Mas o que determina o Kairos, o tempo do barro, na verdade, é o controle, a soberania do oleiro que vai dando o seu ritmo certo na pequena roda de baixo. Todo Kairos, todo tempo, todo o contexto do que acontece em cima, na roda do barro, tem a ver com aquilo que o oleiro está controlando e está determinando
na roda de baixo. São duas rodas paralelas, né? Mas elas estão sendo controladas, elas estão sendo guiadas ou direcionadas. Quando a gente pensa na nossa realidade, no que nós vivemos, né? No nosso tempo agora lutando contra uma pandemia, parece que as coisas estão saindo do controle, ou parece que as coisas estão à la louca, como, né, dizia lá no Rio Grande do Sul, né? De que nada mais tem rumo, e aí entra o conceito, ou entra a verdade, ou entra a ideia bíblica de que Deus não perdeu o controle de nada. Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o controle das nossas vidas, né? Ou as nossas vidas não estão à mercê do que nos cerca, as nossas vidas estão debaixo do controle soberano de Deus. Pense aqui comigo ainda na história do barro. Esse barro que é a matéria-prima de Deus, né? E aqui a gente já pode começar a pensar também dessa perspectiva de que eu e você somos a matéria-prima de Deus, de que eu e você, né, somos amados pelo Senhor, que eu e você somos alvo do investimento do amor de Deus, o investimento da cruz. E quando eu penso nisso daqui, eu me lembro da história de uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, quando morei em Santa Catarina, e morei em Joinville, numa cidade vizinha a Joinville, é a cidade de São Bento do Sul, uma pessoa que eu conheci. Ele trabalhava na Oxford, e ele era um perito em barro. Essa era a função dele na empresa. Ele era especializado em barro, né? Em saber e definir os melhores tipos de barro, os melhores tipos de argila para determinados propósitos específicos, ou para determinadas vasilhas ou utensílios específicos que seriam feitas, né? E me lembro que numa das nossas conversas ele falava a respeito disso, né? Dos muitos tipos de barros, das várias centenas de barro ou de argila que existiam, e cada uma delas, né, como poderiam ser usadas para objetivos específicos. E depois de me dar aquela aula sobre barro, ele falou assim: pastor, né, o barro é muito importante. Quando a gente pensa no amor de Deus e na graça manifesta do Senhor em Cristo Jesus, Deus se fazendo um homem, vindo a essa terra, pisando o barro dessa humanidade, o pó dessa humanidade, para nos resgatar para Deus, a gente pensa na importância que o barro tem, na importância que a minha vida tem e que a sua vida tem. Embora sejamos insignificantes em nós mesmos, pecadores, né, e em nós mesmos não tenhamos nenhum merecimento ou auto-merecimento, no conceito de Deus, no coração de Deus, no amor de Deus, Ele decidiu nos amar e investir nesse barro que somos nós. O barro que roda sobre essa roda da história, né? E que hoje passa por um tempo difícil de crise, que passa por um tempo difícil de dor, esse barro que está rodando, ele é alvo do investimento de Deus. Você é a matéria-prima de Deus, eu sou a matéria-prima de Deus, e isso é simplesmente maravilhoso. Em cima dessa matéria-prima, que é o barro da humanidade, da minha vida e da sua vida, Deus está moldando propósitos, Deus está moldando obras, Deus está trabalhando em cima de intenções, de propósitos específicos para com as nossas vidas, mas às vezes na trajetória dessa construção, diz o texto que nós nos quebramos. Não é Deus que quebra o vaso, que olha assim, vou te quebrar agora, não estou gostando do que eu estava fazendo, então vou quebrar você. Mas na verdade o texto diz que enquanto o obreiro fazia, o oleiro fazia a sua obra, ela se quebrou na sua mão.
provavelmente por causa de durezas que estavam ainda dentro da argila, um pedaço de pedra, né? Algum elemento estranho que estava ali, que não é diferente de nós, né? Que nos quebramos por causa das nossas durezas, por causa das nossas rebeldias, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos medos, ansiedades, por causa da pecaminosidade inata que está dentro, né, da estrutura da nossa vida. O apóstolo Paulo, ao falar sobre isso em Romanos, diz que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, né? O que nos compõe, o que entrou na constituição da nossa vida, do nosso coração e da nossa alma, a Bíblia chama de pecado. E é exatamente isso que nos faz quebrar, desmontar nos processos de construção de Deus na nossa vida. O que aconteceu com o vaso? Ele se desfaz, ele se desmonta. E o que o oleiro faz? O oleiro refaz, o oleiro reconstrói, o oleiro dá um novo direcionamento à vida desse barrinho, né? A vida desse vaso que se desfez na mão do oleiro. Quem está trabalhando o vaso é o Senhor. Quem se quebra, quem se desfaz, né? É você. Quem reconstrói e refaz novamente é Deus. E é maravilhoso a gente pensar isso aqui, de que nós nos quebramos nas nossas fragilidades, mas onde? Nas mãos do Senhor. Isso aqui é uma frase que eu já repeti muitas vezes e eu vou repetir agora, né, novamente, talvez pela milésima vez. Você é barro nas mãos do Senhor. Se você fosse barro na mão do mundo, se você fosse barro na mão das circunstâncias, se você fosse barro na mão do capeta, se fosse barro, né, na mão do homem, se você fosse barro em qualquer outra mão, talvez não haveria possibilidade de reconstrução. O mundo descarta, tá? O maligno usa e joga fora, mas não. A Bíblia está dizendo que nós somos barro nas mãos do oleiro. É nas mãos do Senhor que nós estamos. É nas mãos amorosas daquele que reconstrói, daquele que refaz, daquele que estabelece novos projetos, né? É nas mãos daquele que não descarta a vida que nós estamos. E Deus, soberanamente, na sua graça, na sua soberania, na sua onipotência, né, na sua onipresença, na sua onisciência, sabe o ritmo certo que nós podemos aguentar. Ele sabe a hora de acelerar, Ele sabe a hora de diminuir o ritmo da roda, Ele sabe como pegar-nos quando nos desestruturamos, quando nos desfazemos, em meio ao medo, em meio às perdas, em meio às carências, em meio ao pânico que tantos talvez estejam passando nessa hora. Ele sabe como pegar e refazer. E olha qual é a palavra de Deus. Acaso não posso eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Vamos colocar o nosso nome aqui, vamos tirar a palavra, ó casa de Israel, e colocar a pessoalidade do nosso nome. Acaso não posso eu fazer de você, ó Rogério? Acaso não posso eu fazer de você, né? Ó, reticências, coloca o teu nome aí agora, você que vê e ouve essa palavra. Acaso não posso eu fazer de vós, né? Ó Brasil, acaso não posso eu fazer de vós? Ó mundo, acaso não posso eu fazer de vós? Como fez esse oleiro, né?
Ó casa de Israel, ó meu filho, porque como barro na mão do oleiro, assim são vocês. Enquanto há umidade, enquanto há maleabilidade, enquanto há contrição, enquanto há choro que molha o barro, enquanto há quebrantamento que torna o barro da nossa vida, né, lugar adequado para que haja moldagem, para que haja transformação, sempre há possibilidade de reconstrução. Por que eu estou citando isso? Porque se você for um capítulo à frente e você for para Jeremias 19, você vai ver que no capítulo 19 de Jeremias, você vai ver que há um link entre o capítulo 18 e o capítulo 19. No capítulo 19, você vai ver a respeito de uma botija do oleiro. Mas essa botija, ela já está dura, ela já foi ao forno, e você vai ver no capítulo 19 que quando essa botija ela é quebrada, diz o texto no capítulo 19, a respeito da botija quebrada, de que ela não tem como ser reconstruída. Então está falando daquele vaso que já entrou num processo de endurecimento, de que quando é quebrado não há possibilidade de reconstrução, enquanto o vaso no capítulo 18 fala desse vaso ainda maleável, moldável, né? Com quebrantamento, com a umidade da humildade, e esse pode ser refeito. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Não importa o tempo que a nossa história, o ritmo da história que nós estamos vivendo agora, com certeza o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está cuidando de mim, e o Senhor está cuidando de você. Me permita agora orar contigo. Eu não sei como você se sente, ou como está o seu coração, está a sua alma agora, nesse momento em que você está ouvindo essa palavra, que você está sendo alcançado. Mas há uma certeza no meu coração, e eu creio que essa certeza também está agora pairando sobre o seu coração. Há um Deus soberano que está cuidando de nós, e está cuidando de cada uma das situações. Ore agora comigo. Pai, nós apresentamos a Ti o nosso coração agora. E talvez, Senhor, esse meu irmão que me ouça agora, ou que me veja agora, e seja com esse sentimento, Senhor, de quem está se desfazendo, se quebrando, Senhor. Talvez se quebrando, ó Deus, em meio a ansiedades, preocupações, dores, tristezas, pecados. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, que a Tua mão poderosa tome esta vida agora em Tuas mãos, como oleiro, Senhor. Entra, Senhor, com a Tua mão, Senhor, na argila, Senhor, na humanidade, Senhor, desse coração e dessa alma agora, Senhor. Retira, Senhor, as durezas, as pedras, ó Pai, ó Senhor, os empecilhos, Senhor. Ó Senhor, libera, Senhor, perdão dos pecados, alívio, Senhor, para a alma agora, Senhor, paz para o coração, Senhor, e refaz, reconstrói, Senhor, esta vida agora, Senhor, de forma ainda maior, melhor e mais bela, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, seja a graça e a paz dele sobre a sua vida.